Paz do Senhor Jesus Cristo. Trazer mais um estudo hoje, nesse dia, para nossas vidas. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, versículo 14, vai dizer: E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Só que para chegar o grande dia, conhecido como Dia do Senhor, algumas profecias terão que acontecer. Esse acontecimento, irmãos, de todas as nações também, que vão ter que conhecer a pregação do Evangelho, ou seja, o Evangelho ser pregado a todas as nações, nos quatro cantos do mundo, também terá que acontecer. O próprio Jesus Cristo falou aí, assim entendem muitos estudiosos, sobre essa mensagem de Mateus 24, 14. Porém, também existem algumas profecias para acontecerem. E uma delas está relatada lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Vamos ler. Tem por título As Águas Purificadoras. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste. E a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Versículo 4. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. E ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. Chegando ao Mar Morto. É aqui que nós vamos nos atentar. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornaram doces e saudáveis. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixe. Porquanto essas águas límpidas, fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Essa é uma visão das águas purificadoras do templo. Só que ela é simbólica, tá, meus irmãos? A maioria das interpretações teológicas entendem que o rio é como um símbolo do Espírito Santo. Essa é uma ação do poder do Espírito Santo de Deus que flui trazendo restauração, tá? Porque nota-se que essas águas que saem, por debaixo do templo e vão até o Mar Morto, onde não existe vida, essas águas, elas são as águas purificadoras, como está dizendo. Vamos continuar aqui. Não existe um rio físico nessa proporção em Jerusalém. Não existe nessa região. Jerusalém tem apenas uma fonte natural de água, a fonte de Gião, que tem um volume muito limitado de água e não gera um rio caudaloso capaz de chegar ao Mar Morto. E a topografia e a realidade geográfica dessa região não suporta a existência de um rio físico
com essas características descritas aqui nessa visão. Essa visão é simbólica, é uma visão espiritual, tá? Tá. As águas que aumentam progressivamente de profundidade e que curam o Mar Morto. Fisicamente não existe. Não existe essa água, fisicamente. E o Mar Morto é conhecido por sua extrema concentração de sal, por ser um local inóspito, ou seja, não há probabilidade de vidas ali. É inóspito para a vida aquática. Aí fica a pergunta, então como acontecerá essa restauração? Essas águas salgadas tornarem-se águas doces e saudáveis, árvores ao redor, por onde esse rio passar, ali, ó, todo tipo de animais e de peixe, as águas límpidas dará vida. O rio, o mar morto vai ganhar vida. Irmãos, isso somente o poder de Deus. Mas eu creio, se é uma profecia de Deus, ela tem que se cumprir totalmente. E não é de se admirar que hoje já está acontecendo. Quando Deus fala, tem que acontecer. Hoje já está acontecendo essa profecia. Há muitos, principalmente cientistas, seria impossível esse mar morto da vida, porque é muito salgado. É algo, para a ciência, improvável. Mas Deus sabe como operar e como fazer. Deus tem todo o poder. Sabe o que está acontecendo na região do Mar Morto, hoje em dia? Essa região do Mar Morto, o Mar Morto está secando. Se você procurar alguns documentários, procurar algumas fontes arqueológicas, você vai ver, você vai se informar que o Mar Morto está secando. Ele vem se diminuindo a cada tempo. E aonde ele está secando, sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Está gerando vida. Até a água, está brotando água doce. Já está nascendo até vegetação ao redor do Mar Morto. Aonde era o Mar Morto, aonde era tomado de sal, já está acontecendo esse milagre. Ou seja, quando a palavra de Deus vem em forma de profecia, ela vai ter que se cumprir. E já está se cumprindo. Deus tem suas maneiras de realizar o seu sobrenatural. Eu creio em todas as profecias que estão na Bíblia. Essa de Ezequiel, que para muitos, Ezequiel 47, que para muitos seria impossível, já está acontecendo. É só você procurar se informar e você vai ver que ao redor do Mar Morto já está dando vida. Até peixes já encontraram lá. E para se dizer, peixes, espécie de peixe que não existe em lugar nenhum, em nenhum outro local do mundo. Para não dizerem assim, não colocaram um peixe lá. Não. Até o peixe que deu lá, segundo os arqueólogos, essas fontes que nós temos visto, essas matérias, os peixes que lá deram não existiam em lugar nenhum. Ou seja, para ninguém falar que estão fraudando o impossível, o sobrenatural de Deus. Quando Deus fala, vai se cumprir. É promessa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.